Bom dia, graças e paz, e que privilégio nós podermos estar aqui nessa manhã, trazendo a reflexão da palavra de Deus e pensando em tudo que está acontecendo nesse tempo e, e refletindo realmente nosso posicionamento como servo do Senhor, como um povo de Deus, o povo escolhido, um povo que atua na obra do Senhor. E a gente está refletindo sobre esse tempo, que esse tempo não seja um tempo em que a gente vem estar desanimando, que a gente vem estar angustiado, porque eu sei que a angústia, o desânimo, ele chega em cada um de nós, mas que esse tempo realmente ele venha fazer que a gente venha buscar mais a Cristo e lermos mais a palavra do Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava corrido, o tempo corrido, pegando o filho em colégio, indo para a empresa, chegando em casa para resolver as coisas, voltando para o colégio, estudando à noite, alguns fazendo cursos à noite. A gente não tinha tempo para nada, não tinha tempo mais para fazer nada. Hoje em dia, a gente vê que a gente fica angustiado porque a gente não consegue voltar à nossa atividade normal, mas que esse tempo seja um tempo que você possa realmente estar lendo a Bíblia, meditando na palavra, buscando em oração, seja um tempo de crescimento, que depois que acabar isso tudo, você possa sair fortalecido no Senhor e mais ainda convicto da tua fé, que você não venha desanimar. Eu quero deixar hoje uma palavra de Deus ao coração dos meus amados, que está em Atos capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 31, um texto bastante conhecido, mas que eu quero trazer aqui algumas aplicações, alguns ensinamentos para nós. Atos capítulo 4, 23 ao 31, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas que lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncio com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, então esse texto aqui retrata um episódio de perseguição muito grande na vida da igreja. Pedro e João, em Atos capítulo 3, eles curaram um coxo de nascença. Essa passagem, ela retrata que Pedro e João curaram um homem que estava na porta do templo chamado Formosa. E este homem ele tinha mais de 40 anos de idade. O texto mesmo diz, em Atos capítulo 3, que as pessoas todos os dias colocavam ele na porta do templo para pedir esmola, né? E Pedro e João
por intermédio do nome de Jesus, curou este homem. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse homem andou. Esse homem adentrou para dentro do templo, glorificando, saltando o nome do Senhor. As pessoas ficaram espantadas, porque todos o conheciam, porque todos os dias colocavam ele à porta do templo. Esse milagre foi um milagre que ele atingiu toda aquela sociedade. Todo mundo, os assuntos que se falavam naquela época era sobre a cura deste homem. As pessoas falavam que Deus realmente tinha curado ele, que aconteceu um milagre. E Pedro e João foram levados diante do Sinédrio. E o Sinédrio pediu a eles para não falarem mais em nome de Jesus Cristo, porque eles tinham aquilo ali como uma seita, como uma coisa errada. E Pedro e João, eles, em Atos 4, versículo 20, eles disseram assim: não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. Eles falaram com ousadia para aqueles homens. Então aqueles homens ameaçaram a ele, o Sinédrio ameaçou a eles, falaram assim: vocês não falam mais em nome de Cristo. E o texto que eu li para vocês, do versículo 23 ao 31, retrata depois que eles foi solto, que eles falaram essa palavra, não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvidos, mas depois que ele foi soltos, eles ficaram preocupados, porque eram homens igual a mim, igual a você, eram cidadãos normais. Por mais que com a ousadia, com o fervor de buscar o Senhor, mas eles ficaram preocupados, porque é algo que é comum. Mas o que me encanta é que por meio de toda essa perseguição, de toda essa dificuldade que eles tiveram, eles não se acovardaram. Pelo contrário, o versículo 23, né, eu sou muito preocupado na exposição bíblica, o versículo 23 diz assim para nós: uma vez solto, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciões. Olha só, amados, eles quando foram soltos, eles procuraram irmãos. Olha só que coisa interessante. Quando eles foram soltos, eles foram procurar irmãos para estar comunicando, trazendo a dificuldade que eles viveram, se preocupando em realmente apresentar as dificuldades deles. E eu acho isso aqui, irmãos, de grande propriedade e de grande aplicabilidade. Porque eu entendo que quando nós passamos adversidade, dificuldades, a gente precisa ter irmãos que nos escutam, que nos ouvem, que intercedem por nós. Nós temos que procurar irmãos idôneos, irmãos consagrados, irmãos sérios, irmãos que amam o Senhor, né? Então parte de um princípio que quando nós passamos luta e dificuldade, a gente não tem que desesperar, a gente não tem que se angustiar, ficar depressivo, mas nós precisamos procurar pessoas idôneas para estar orando por nós e para a gente estar buscando um conselho, uma direção em Deus. E fala que quando eles foram soltos, eles procuraram irmãos. Você, quando passa algum tipo de adversidade, você tem que procurar pessoas de oração, pessoas que oram por você, pessoas que clamam a Deus, pessoas que buscam a face do Senhor, pessoas que buscam a presença de Deus, né? Você não tem que procurar conselho de pessoas que não tem nada a ver com Cristo. Você não tem que procurar conselho de pessoas buscar conselho de pessoas que não tem nada a ver com a fé. Você precisa ter pessoas de oração, pessoas mais espirituais do que você. Às vezes pessoas que são mais espirituais do que você, que para te dar um conselho, para buscar uma direção de Deus. O versículo 23 fala que quando eles foram soltos, eles procuraram irmãos. O versículo 24 fala que ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Olha só o versículo 24.
O versículo 24 fala para nós que ouvindo isto, então eu vejo aqui, irmãos, que as pessoas ali começaram a ouvir. As pessoas pararam para ouvi-los, porque sabiam que eles estavam angustiados, sabiam que eles estavam preocupados. E quando alguma pessoa vier até a você pedindo um conselho, pedindo para você orar, empreste o seu ouvido para ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam de saber que você está interessada em ouvi-las, está interessada em saber da dificuldade delas. Antigamente cantava-se uma música há um tempo atrás, dizendo assim: tô nem aí, não vem contar os seus problemas que eu não vou ouvir. Essa música fez sucesso, mas uma música totalmente errada. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas precisam ser ouvidas. Hoje em dia, as pessoas viviam tão corridas que não tinha tempo para ouvir umas às outras. Agora nós precisamos entender que esse tempo é tempo de ouvir as pessoas, de aconselhar as pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz que todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Atos capítulo 1, versículo 19, fala que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, né? Então nós precisamos ouvir. As pessoas querem se abrir, as pessoas querem contar os seus problemas, né? As pessoas querem abrir o coração. Às vezes a gente precisamos ouvir mais, ouvir os pedidos de oração, ouvir as pessoas e nos comprometermos a orarmos por ela. Eu vou orar por você. Eu estou orando por você. Não, orar mesmo, em via de fato. Ouvir, parar para ouvir, parar para escutar. Porque se o seu irmão está abrindo o coração para você, é porque a alma dele está angustiada, está triste. E eles ouvindo isto, eles pararam para ouvir. O versículo 24 ainda diz que unânimes levantaram a voz a Deus. Aqui tinha uma oração de concordância. Eles levantaram unânimes, aquele povo todo junto na oração, em concordância de oração, concordando com o pedido de Pedro e João. A igreja estava passando dificuldade, a igreja estava passando uma perseguição. Então, eles se levantaram unânimes, em concordância, né? No objetivo de orar um pelo outro, de orar para aquele pedido. Era ali uma oração de concordância, né? Era ali uma oração com um propósito, uma oração com objetivo, um propósito sublime. Era a perseguição da igreja, eram os líderes da igreja, os apóstolos passando perseguição, a igreja passando perseguição. Então, eles ouviram com atenção, eles fizeram uma oração de concordância, unânimes. Aqui tem um propósito, uma oração com propósito, uma oração com concordância, como está lá em Mateus 16, versículo 19. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Ali a gente vê então Mateus também, capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Eu se faço presente no meio de vós. Então aqui tinha uma oração de concordância no versículo 24. O versículo 25 e o versículo 26 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se um contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, queridos. Aqui, quando eles falam assim, levantaram-se os reis da terra, porque enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Isso aqui está em Salmos capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Em Salmos número 1, de número 1, né? Salmo não é capítulo, é número. Salmo de número 1, versículo 1, versículo 2, está relatado isso aqui. Então eu vejo que eles fizeram aqui uma oração baseada na palavra de Deus.
uma oração com base, solidificada na palavra de Deus. Eles citaram a palavra de Deus. Eles citaram a Bíblia. Irmãos, não existe oração mais poderosa do que essa, quando você ora citando as Escrituras. Quando você é baseado a tua oração nas Escrituras. Quando você ora, coloca diante de Deus o seu pedido de oração, quando você clama a Deus, mas com base nas Escrituras. Eles citaram os Salmos 1, versículo 1 e 2. Eles citaram Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Estou me retratando aqui. Salmos capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Eles citaram as Escrituras. Eles mencionaram as Escrituras. Não existe oração mais poderosa do que essa. Uma oração que você faz baseada na palavra de Deus. Como diz lá a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você está orando pela tua família, quando você está orando pelos teus filhos, quando você está orando pela tua casa, você cita a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra nos diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Minha casa, ela é bênção do Senhor. A minha casa, há salvação na minha casa. O Senhor tem um projeto para a minha casa, para a minha família. Você cita a palavra de Deus. Quando você cita lá Salmos de número 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você começa a citar a palavra de Deus. Quando você lê Salmos de número 23, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Você ora baseado na palavra de Deus. Você ora crendo na inerrante palavra do Senhor. É uma oração de solidez, é uma oração calçada pela palavra de Deus. E o texto fala que eles começaram a citar a palavra de Deus. Eles citaram os Salmos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. E queridos, o versículo 28 diz assim para nós: para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, eles depois de orarem baseado na palavra de Deus, com base, com solidez na palavra de Deus, uma oração com base, uma oração firmada na palavra de Deus, eles começam agora a apresentar a Deus as suas dificuldades. Eles falaram que levantaram-se os gentios, levantaram os principais, né, contra o santo Filho Jesus. Eles começaram então a apresentar os problemas, dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as suas ameaças, ó Deus. Eles agora começam a apresentar a situação problema, a situação que eles estavam vivendo. Eles começam a falar para o Senhor das dificuldades deles. E é interessante esse texto porque eles falam também para Deus sobre a questão que eles estavam pedindo a Deus intrepidez e ousadia. Ele não estava dizendo para Deus que eles iam fugir, que eles iam se esconder, ia passar um tempo escondido até que aquilo parasse. Não. Senhor, nos dá intrepidez, nos dá ousadia, nos dá unção, nos dá discernimento, colocando aqui, né? Nos dá intrepidez para pregar a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a mão para fazer a cura, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto estende a mão para fazer sinais, para fazer curas, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, amados, eles queriam continuar pregando, eles queriam continuar orando, queria prodígio, queria sinais, queria milagre, queria cura, queria intrepidez, queria ousadia para pregar a palavra de Deus, queria unção, queria fervor, porque certamente chegou no coração deles uma preocupação, querendo fazer a igreja parar, querendo fazer a igreja desanimar dessa caminhada no Evangelho. Mas eles pediram a Deus: eu quero ousadia para pregar a tua palavra, quero ousadia, intrepidez, unção, poder para pregar a tua palavra. Eles pediram isso a Deus, queridos.
Eles pediram a Deus isso. Eles pediram isso claramente a Deus. Senhor, nos dá ousadia. Querido, Deus quer usar a tua vida, a nossa vida com ousadia para pregar a palavra de Deus. Amados, nesse tempo de luta, de dificuldade, de confinamento, precisamos ter ousadia no Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para clamarmos, para buscar a Deus, para pedir unção. Não é tempo de nos acovardarmos e não orar por pessoas. Precisamos orar por pessoas sim, irmãos, mesmo que até distante, ou ligando, ou falando, ou mencionando, ou pregando. Queridos, a igreja é viva. A igreja não tem que ficar somente com medo. A igreja precisa avançar, queridos. A marcha da igreja, a parede não pode atrapalhar a marcha da igreja. A igreja tem que usar esses benefícios tecnológicos para estar pregando a palavra dele, para estar divulgando a palavra do reino, para estar orando por pessoas, para estar visitando pessoas, para estar clamando por pessoas, que não seja aglomeração, mas você pode chegar na casa de um irmão, né, e orar pelaquela vida, mesmo que não seja tão perto, mas você precisa estar vendo pessoas, clamando por pessoas, buscando vida, orando por vidas. Eu entendo, queridos, que Deus tem um objetivo em tudo isso aí, e eu entendo que nós precisamos estar orando e clamamos a Deus, irmãos. Eu entendo que nós precisamos, irmãos, estar orando por pessoas sim, buscando a Deus por vidas sim. O Sinédrio estava ali, pedindo para parar, pedindo para eles ficarem quietos, mas eles saíram para pregar a palavra de Deus. Jeremias, não podemos sair mais, não podemos reunir no templo. Estou falando de templo, não estou falando de igreja reunir no templo, eles não se reuniam em templo, eles não tinham templo naquele momento. Precisamos, irmãos, estar continuando a falar do poder de Deus e orar por pessoas e pedir a Deus para curar vírus, e pedindo a Deus para curar bactéria, e pedindo a Deus para dar direção a governantes, e pedindo a Deus para dar a cura, pedindo a Deus com intrepidez e ousadia, queridos, e orar por vidas, e orar por vidas, e orar por vidas, mesmo que seja distante, mesmo que vá só você a casa de um irmão, que não entra na casa dele, de repente não senta no sofá, não fica tão perto dele, mas você precisa estar orando. E você precisa estar orando por cura. Você precisa estar visitando essas pessoas. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas não é tempo de nos acovardarmos. É tempo de começarmos a pregar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. Com ousadia e intrepidez. Irmãos, está acontecendo um tempo de depressão muito grande. A gente coloca às vezes no zap que é um tempo de estar com a família, é um tempo de estar reunido em casa, é um tempo de estar lendo mais a Bíblia em casa. É sim, mas tem muitas pessoas que estão com depressão, tem muitas pessoas que estão desempregadas, tem muitas pessoas que não têm algo para comer, tem muitas pessoas, querido, que não têm estrutura de fé que você tem. Tem muitas pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração. Você precisa orar para essas pessoas. Eu preciso orar pelas essas pessoas. Precisamos entender isso, irmãos. Orar por essas pessoas, saber quem são essas pessoas. Precisamos entender isso. E o texto fala aqui para nós no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O lugar tremeu. O lugar tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor encheu a vida deles com ousadia, com intrepidez. E Deus falou assim: eu estou aqui no meio de vós. Eu estou aqui no meio de vós. Deus, Ele quer balançar os nossos alicerces. Que Deus possa balançar os meus alicerces. Que Deus possa balançar minhas estruturas espirituais. Que Deus possa me balançar, me sacudir na presença dEle, para que eu venha a ser renovado pela presença dEle, que as minhas bases possam estar nas mãos dEle, que Ele possa me sacudir, que Ele possa me usar para pregar a palavra com ousadia. Querido, nós estamos muito parados, às vezes nós precisamos de um sacolejão de Deus, ser balançado por Deus, para a gente fazer alguma coisa. Eu entendo, querido, que nesse tempo Deus quer fazendo isso. A igreja está sendo balançada, sacudida, mas para a igreja fazer alguma coisa. Não é para a igreja parar e ficar quieta, para a igreja orar por vida, clamar por vida, aonde tiver um ouvido que ouça essa palavra, queridos.
que ouça essa palavra. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Querido e amado Deus, soberano e eterno Pai, nos guarde e nos protege de todo mal. Nos dá unção, poder, capacitação do alto. A tua palavra fala em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, na qual não tem variação e mudança. Nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Que possamos, ó Pai, estar pregando a tua palavra. Ó Deus, balança os nossos alicerces. Que o Senhor possa estar abençoando vidas nesta hora. Visitando casas nessa hora. Ó Deus, visitando vidas nessa hora. Pai, dá unção, dá poder, Senhor. Cumpre a tua palavra, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Ó Deus, guarda a vida dos teus filhos. Guarda as casas. Guarda os filhos. Guarda as famílias nesta hora. E abençoa, Pai, poderosamente. É a minha oração. Neste dia, nesta hora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço. Graça e paz. No nome de Jesus. Amém.